ela começa a se sentir incomodada, indisposta, apresenta o quadro febril. Na sequência, ocorre a manifestação do evento, que é a ocorrência dos enantemas, em relação à cavidade oral e também à região da faringe. Então, manifesta-se um vermelhidão, que é uma resposta de cunho inflamatório que está ocorrendo no sistema linfático devido à presença do vírus. Na sequência, há alterações marcantes em termos de interleucinas, sinalizando a parte relacionada a elementos sensoriais, nociceptivos, em outras palavras, dor. Então, a criança começa a sentir dor na garganta, dor na boca, e, na sequência, começam a surgir pequenas vesículas. Essas pequenas vesículas, elas são marcadas por um halo. O que seria um halo? Um círculo vermelho, e que, eventualmente, elas vão se rompendo e vão gerando ulcerações. Por isso que é muito importante não confundir com candidíase na cavidade oral, com estomatite, com queilose, que é inflamação no ângulo da boca. Então, é importante olhar. Aparece, depois das manchas vermelhas, a ocorrência dessas vesículas, elas se rompem, tornam-se pequenas úlceras, e a base da úlcera é de cor amarelo acinzentada, ou seja, o centro da úlcera, essas pequenas úlceras têm uma cor amarela acinzentada, e o entorno dela, a borda dela, é eritematosa, o que significa vermelha. Há vários tipos de manifestações desse evento exantemático. Pode ser só uma mácula, ou seja, uma mancha pequena, pode ser uma pápula, um relevozinho vermelho, e ainda ocorrência de vesículas. Então, nessa imagem, nós observamos nítida e claramente o evento que está ocorrendo nas mãos. Nota-se que não é um evento pediátrico, a imagem já mostra um adulto com a infecção com o vírus Coxsackie-vírus A16. Percebam que na imagem, nós ampliamos a imagem para que você possa ter uma visão mais clara. Então, formam-se pápulas, forma-se mácula, pápula, depois formam-se vesículas, as vesículas rompem-se e o núcleo da vesícula, o centro da vesícula, apresenta-se amarelo acinzentado, cujas bordas estão eritematosas, que significa dizer vermelhas. Veja que essas vesículas, antes delas se romperem, elas têm um halo, ou seja, um círculo em volta da vesícula que tem coloração vermelha. Qual é a dimensão dessas unidades? Elas têm em torno de 2 até 6 milímetros de diâmetro. Elas são pruriginosas e, em geral, elas não apresentam quadro de dor. Ou seja, elas coçam, mas elas não apresentam dor. Exceto, é claro, naquele primeiro momento em que a criança ela teve dor na boca, dor na garganta, antes da manifestação das lesões. O período, em torno de 10 dias, é o que marca esse evento. Então, as vesículas vão se rompendo, vão formando pequenas úlceras superficiais, em geral indolores, e que não deixam uma lesão permanente, com um processo de cicatrização atípico. Em outras palavras, não deixam cicatrizes. E a manifestação dessas manchas vermelhas seguidas de ulceração ocorre na parte dorsal das mãos, ou na palma das mãos, nos pés, nas nádegas, nas pernas e nos braços. Verifica-se que, no que refere-se à lesão na cavidade oral, ela forma uma pápula, depois forma uma vesícula, depois gera pequenas lesões, pequenas ulcerações, e que encontram-se na cavidade oral, de um modo geral, e também na língua. E pode
acometer o palato mole, ou seja, o céu da boca. Então, ao inspecionar a cavidade oral, é importante ficar atento da manifestação de pontos vermelhos, pápulas vermelhas, na bochecha, na gengiva, no palato, que é a parte superior da cavidade oral, e também na língua. Algumas situações que não são muito frequentes. Como nós mencionamos, o vírus, ele, através do sistema linfático, ele se dissemina para outros territórios, a partir do intestino. Então, ele pode, eventualmente, promover meningite asséptica e também pode ocorrer infecção no sistema nervoso central, pode haver casos de encefalite, uma síndrome de alteração da funcionalidade do sistema nervoso, comprometendo o sistema motor, que seria uma síndrome semelhante à poliomielite, mielite transversa, a famosa e conhecida síndrome de Guillain-Barré, hipertensão arterial intracraniana, melhor dizendo, benigna, e até alteração motora, que afeta o cerebelo, que é essa unidade do sistema nervoso central, localizada aqui atrás, junto ao osso occipital, né, chamada cerebelo, levando à ataxia cerebelar aguda. Mas vejam, estas condições, elas são as que ocorrem com menor frequência. Eu diria que 99% dos casos de doença mão, pé, boca fica restrito à cavidade oral, à mão e os pés, e, eventualmente, outros territórios, como região genital e nádegas. O que acontece? Quando é feito o diagnóstico, a leitura por parte do profissional prescritor, o diagnóstico é marcantemente clínico, ou seja, a visualização, a avaliação clínica, os dados epidemiológicos, se está ocorrendo, qual é a época do ano que o evento está ocorrendo, se a criança está em idade escolar, se ela tem menos de 7 anos, isso tudo norteia a definição do quadro clínico em si. Pode-se detectar os vírus nas fezes? Pode. Aí tem que fazer uma análise em relação à reação de cadeia de polimerase, ou técnicas de Western blot, ou pesquisa de anticorpos e IgM, por exemplo. Mas, de um modo geral, a clínica é relevante, tá? E depois que o quadro está instalado, a eliminação a partir da orofaringe leva aí em torno de 4 semanas. Mas a parte mais relevante, a parte mais marcante em termos temporal de transmissão é ali no comecinho do quadro propriamente dito. Biópsia pode ser feita? Pode. Raspagem de vesículas para detectar o vírus e procurar algumas particularidades, como, por exemplo, os corpúsculos de Tissanks, que marca a condição pelo vírus da catapora, que é a chamada varicela zoster, ou ainda o vírus da herpes simples. No entanto, essa leitura ela fica mais em condições de caráter mais severo. A sorologia pode ser feita, como mencionado, fazer IgM, fazer IgG, tá? Para monitorar a recuperação. Então, à medida que os anticorpos que perdurarão junto à criança no seu soro, protegendo-a de infecções futuras, que é o IgG, pode monitorar o processo, ou pode ser utilizado como elemento de monitoramento. Em alguns estudos, a sorologia é utilizada para a diferenciação se é um enterovírus ou se é um Coxsackie vírus, né, que é o A16, que é o responsável pelo maior número de casos da doença mão, pé, boca. Pode-se fazer um ensaio com a reação da cadeia de polimerase para detectar genes específicos do vírus? É possível, né? Fazer o PCR tempo real com coleta a partir das lesões. Mas a clínica, ela é soberana. Do ponto de vista de evolução, leva em torno de 7 até 10 dias.
A terapêutica, ela é baseada no suporte, ou seja, controle da febre, esse é um ponto importante. Pode ser usado anti-histamínico, por via oral, a boa hidratação é muito importante, e no controle do status de dor e febre, utiliza-se ou ibuprofeno ou paracetamol. São as escolhas mais relevantes em relação à febre e dor. É importante lembrar que o emprego de corticosteroide não deve ser executado, em hipótese alguma, pelo simples fato de levar a agravamento. Então, quando a gente fala sobre a prescrição, é sempre importante restringir o uso de corticosteroides, por um simples motivo. A presença desses esteroides, que nós chamamos de corticosteroides ou glicocorticoides, leva ao agravamento da condição. Algumas orientações. Uma combinação de difenidramina líquida com ibuprofeno pode ser usado para o enxágue ou gargarejo, para aliviar a dor. Não há antivirais específicos que controlem a reprodução do vírus. Vacinas, elas foram desenvolvidas, estão sendo estudadas em alguns países, e o estudo de vacinas, que seja vacinas de DNA, vacinas peptídicas e outras vacinas, elas estão em estudos, mas ainda não estão disponíveis para a imunização da população infantil. Meu muito obrigado e até a nossa próxima e importante vídeo aula em relação ao nosso Atlas de Dermatologia.